Temos, então, hoje a grande honra, muito emocionante, de recebermos Ana Maria Machado, carioca, jornalista, professora. Eu até li, Ana Maria, que você, aqui na minha pequena pesquisa, é pintora. Depois eu queria saber se é verdade. Depois você conta para a gente. Escritora brasileira, né? E hoje, nesse dia fantástico, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, e Ana Maria, acho que dispensa, né, ler o currículo dela, mas uma escritora que eu particularmente amo, né, desde a parte infantil quanto de adultos, crônicas. Então, da Academia Brasileira de Letras, né, muito orgulho que ela presidiu, primeira escritora de livro infantil a fazer parte da ABL. É casada com o Lourenço Baeta, que participou de grandes trabalhos com a Cecília, na Catarineta, Louvação, já deu o seu depoimento aqui. Ana Maria abriu a Malas Artes, primeira livraria que eu fui muito no Shopping da Gávea, maravilhosa livraria, primeira livraria infantil do Brasil, né, editora. E, Ana Maria, você não vai acreditar no que aconteceu, que eu estava olhando o material da Cecília, que são muitos caixotes e caixotes de... Eu sempre conto essa história que eu acho que é importante. Quando a Cecília faleceu, eu falei com a família e disse, olha, por favor, depois que vocês olharem tudo o que quiserem do apartamento e tal, eu gostaria de ficar com todos os papeizinhos, com todos os jornais, com todos os recortes, tudo que vocês podem achar que não é importante, eu gostaria de levar para casa, e eles me permitiram. Então, eu trouxe muitos papéis, muitos, assim, vários envelopes. E estou começando a organizar isso, porque tudo veio para minha casa no passado. E você não acredita que há pouquíssimo tempo a Cecília guardou um envelopinho que tinha escrito o seu nome, e quando eu abro foi uma crônica que você escreveu em homenagem ao dia 8 de março, chamado Graças a Elas, e que eu vou ler, Ana Maria, assim, só um pedaço, assim, só para dar o iniciozinho do seu depoimento, e que você diz, então tá, ele tem cortes, né? Ainda nas celebrações do Dia Internacional da Mulher, faço aqui alguns registros e homenagens. Mesmo se algumas são destaques apenas de minha vida pessoal, tem valor simbólico e sua ação afetou muita gente. Para começar, dou graças a umas mestras e artistas que contribuíram para a minha formação estética. Nunca fui capaz de me expressar musicalmente, mas tiro o chapéu e reverencio a musicista e educadora Cecília Conde por tudo que me ensinou na vida com sua sabedoria e sensibilidade, e impossível mensurar quanto lhe devo ou continuo a admirá-la. Então, eu acho, assim, para mim, muito emocionante de ler. E hoje, Ana Maria, porque não foi combinado isso, assim, né, do dia 8, e eu encontrar... A impressão que me dá é que quando eu entro nesse quartinho onde eu guardo esses envelopes, esse material da Cecília, cada vez tem uma surpresa assim, para mim, e essa surpresa foi uma das que me deixou mais gratificada de estar te recebendo aqui hoje. Então, eu tenho várias... Disso que você coloca, me tem muitas curiosidades que eu acho que o público também vai ter. Então, não sei se você quer começar. Primeiro, se você puder falar um pouquinho de você e, né, por que você é pintora também, assim. Eu vou falar da Cecília e as coisas vão misturando. E você ou qualquer outro pode perguntar. Tá, perfeito. Eu fiquei pensando antes assim, eu conheci a Cecília na década de 1960. Eu era muito jovem, eu estava ainda na faculdade e eu pintava, né? Eu era pintora, eu estudava no Museu de Arte Moderna com a Luiz Carvão e fazia exposições, eu pintava, e conheci Cecília por meio de Fernando Lebes, que eu era muito amiga do Fernando, porque o Fernando era como se fosse um irmão da Rosemary Proença, que era muito amiga minha, era talvez minha maior amiga nesse tempo, e o Fernando era colega de faculdade dela, na PUC. O Fernando estudou jornalismo e era colega de turma da Rose.
e a Rose adoeceu, não me lembro se ela teve... Enfim, qualquer coisa que ela ficou de cama, eu fui visitar a Rose, conheci Fernando, ficamos inseparáveis, como se tivéssemos nascido chifópolis, assim, uma coisa. E aí, pouco depois, em seguida, o Fernando fez um show no Teatro Jovem, que era um teatro muito fuleirinho, que ficava no Morisco, no finalzinho da Praia de Botafogo, ali, quase esquina da Rua da Passagem. E eu fui, e nessa ocasião eu conheci a Cecília. Fernando me apresentou a Cecília. Então, eu posso assim precisar mais ou menos a época, não sei se isso era 63, 62, por aí assim, mas eu lembro bem do show e foi por aí. E eu sei que eu ainda estava na faculdade, porque eu me formei em 64 e não estava formada ainda. Enfim, e foi a ocasião, nesse momento, eu pintava, eu estudava letras, sabia que eu ia precisar dar aula para sobreviver, ia dar aula de português, língua, literatura, francês. Eu estava neolatinas, então era uma quantidade de línguas e literaturas enormes, italiano, espanhol, latim. Meu primeiro trabalho foi como professora de latim. Mas enfim, mas foi pelo Fernando. E foi intenso e foi afetivo. E pouco depois, assim, quando a gente olha hoje, é pouco depois, que são uns 2 anos depois, em 65, eu casei e fui morar em São Paulo. E levei um tempo sem ver a Cecília. E, então, quando eu vinha ao Rio, eu voltei depois, eu encontrava Fernando sempre, porque eu tinha uma ligação forte com ele, mas houve uma interrupção no convívio com a Cecília. E, inclusive, eu fiquei no Rio pouco tempo, logo eu saí para o exílio em 70, fui morar no exterior. Então, só na volta, já anos 70, 73, quando eu voltei como jornalista, fui trabalhar no Jornal do Brasil, aí eu reencontrei Cecília. E reencontrei por outro caminho, que não foi mais diretamente pelo Fernando, foi pelo Ilo Krulha, foi pelo caminho do teatro. Porque aí eles tinham o Teatro de Bonecos, de Pedro e Ilo, a Cecília com o Pedro, eu muito amiga do Ilo, e todo o grupo que fazia música junto com Ilo, Beto Coimbra, Kaique, enfim. E então, novamente, tornei a encontrar a Cecília. E o próprio Ilo, que era uma sensibilidade musical também muito grande. E tinha. Então, eu voltei a conviver com a Cecília aí, mas sempre esporádico. Eu fazia, depois fui fazer crítica. Primeiro eu fiz crítica de teatro infantil no Jornal do Brasil, que eu fiz durante muitos anos, mas depois, além de fazer sobre teatro infantil e do meu trabalho de jornalista e tudo, eu fui ser crítica teatral da revista Isto É também. E aí acompanhei mais o trabalho de teatro de adultos, então volta e meia encontrava a Cecília. Então isso é um Ana lado. Maria, deixa eu só te interromper um minutinho, porque eu me lembro muito, muito da sua voz na Rádio Jornal do Brasil. Eu tinha um programa diário. E aí, então também você anunciava ou falava o que teria. Era um programa que se chamava Roteiro, era um programa curto, todas as manhãs, e eu anunciava a programação cultural. Era um programa, basicamente isso, de serviço, de roteiro, em que eu destacava as principais coisas do programa cultural da cidade. Então, e esse era um programa diário que eu tive durante muitos anos, realmente. E nessa época também, dentro da ligação com o teatro, porque isso vai juntando, eu acho que o sistema da Cecília era esse. Eu encontrava a Cecília em várias rodas, porque tinha, né? Quer dizer, claro, pelo Fernando, pelo Ilo, e aí vai entrar Klaus e Angel, que é outra coisa. Eu fazia a expressão corporal com a Angel, e como eu já escrevia, em 76, tinha publicado os primeiros livros, além de ser escritora, tinha lançado, além de ser jornalista, tinha lançado o primeiro livro para adultos e os primeiros infantis e tudo. E o Klaus Viana
foi dirigir a Escola de Teatro Martins Pena, que estava sendo fundada, criada nesse momento. Eu não sei se foi 76, 77, foi por aí, foi nessa virada. E aí ele me chamou para ocupar a cadeira de dramaturgia na Escola Martins Pena, porque ele precisava de alguém com doutorado em letras, que eu tinha, porque eu tinha feito no exterior. E eu tinha dado um curso, ainda na Faculdade de Letras aqui, antes de sair, eu tinha dado um curso sobre gênero dramático, sobre teoria de gêneros em teoria literária, onde eu trabalhei com Augusto Maia. Então, enfim, o Cláudio me convidou e eu fui para lá. E, para isso, dentro da coisa da aula de dramaturgia, eu não queria ficar só no texto, eu queria entender muito a montagem. Eu era crítica, mas eu queria entender de dentro. Então, eu procurei o Grisoli, que era diretor de teatro, que era meu amigo também como jornalista, e o Grisoli novamente me levou a Sicília, né? Quer dizer, essa coisa, eu chegava a Sicília por vários lugares, porque a Sicília era muito enturmada. Ela trabalhava em Ela equipe. Tinha vários canais, né? Então, ela irradiava. A sensação assim, é que ela era o miolo de uma flor. Tinha pétalas para todos os lados, a gente puxava e tinha. E não tinha mal me quer, era só bem me quer. Todo mundo queria a Sicília muitíssimo assim. Então, nessa ocasião, mais ou menos, 76, foi quando ela fez a Nalcatreneta, que tinha Caíque, Lourenço, Davi. Eu não conhecia Lourenço, eu vi Lourenço pela primeira vez no palco, aí nesse dia, mas só ali não teve, enfim, nem podia imaginar, passar na minha vida que eu ia ficar 40 anos casada com ele depois. Foi aí, essa altura eu estava separada, com 2 filhos pequenos, e me reaproximei de Sicília aí novamente, acho que muito por causa do Grisoli e do Ilo, que foram os dois, foi através de teatro nesse momento. Então, volta e meia, a gente se encontrava para nada. Eu almoçava com Cecília de vez em quando. E, numa dessas vezes, aí nós já estamos em 79, uma coisa assim, começo de 79, eu não sei se eu tinha dado uma entrevista e dito alguma coisa, eu falo nesse sentido. Enfim, surgiu na minha conversa com a Cecília, nesse momento, alguma coisa que eu tivesse dito de que se você não fosse escritora e pintora, porque eu continuava pintando, o que você queria ser? E eu disse cantora. Então, a Cecília me chamou para esse almoço e disse: se você tem vontade de ser cantora, você escreve, você pinta, por que você não vai, não experimenta cantar? Eu disse: porque eu sou desafinada. Ela disse: isso não existe. Não é assim, não tem, você não é desafinada, você tem um timbre de voz assim, não sei o que. E então vem ter umas aulas de canto comigo, de musicalidade, não era nem de canto, era uma coisa. Vem ter umas aulas, fazer. E eu estava indo. Só você com ela, né, Ana Maria? Só eu com ela. Tá. E eu estava indo para o exterior, para uma viagem a trabalho, que eu não me lembro se eu ia cobrir uma eleição na Itália, alguma coisa qualquer que eu estava indo de jornal, e deixei para a volta. E, na volta, justamente pouco depois de eu voltar, eu reencontrei o Lourenço em outras circunstâncias, e aí não procurei Cecília, e quando a Cecília disse: você não vem, eu digo: agora não, de jeito nenhum, porque a gente não pode entrar numa coisa que pareça eu estar me metendo em seara alheia, em competição, não tenho nada, deixa separado. Eu nunca fiz as aulas com a Cecília. E ela, de vez em quando, dizia: você me deve. Eu disse: claro. ainda não, deixa aí, nunca foi, entendeu? Isso é um lado engraçado que ficou. Muito bom, muito bom. Mas a gente conversava muito sobre educação também. O fato de ela trabalhar diretamente com educação e de eu nunca trabalhei com educação, mas como eu escrevia para criança, a gente tinha essa curiosidade. O Grisoli estava organizando, nessa ocasião,
o seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a televisão, para a Globo. Então, era outro que também entrava nessa conversa. Eu lembro que nós jantamos uma vez, os três, conversando como chegar a criança sobre isso, que tinha isso. E eu gostava, porque aquilo me estimulava, porque eram pessoas com uma experiência completamente diferente. E isso, então, é uma coisa que eu guardo muito forte da Cecília. Isso. Enfim. Que maravilha! E todos os nomes que você coloca são também todos muito fortes, né, na vida da Cecília. Primeiro, eu já fiquei com vontade de marcar um depoimento teu sobre o Fernando, porque é uma pena que a gente não saiba nada, não tenha nada dele. E eu fiquei com muita pena, Ana, porque quando o Fernando faleceu, uma sobrinha dele ficou com o apartamento, né, com as coisas, e ela mandou até para o conservatório a biblioteca do Fernando. Mas eu não tenho acesso nenhum à vida dele, né? Assim, ao que ele fez, né? Todo o currículo, não tenho, assim, é muito pouco. E Cecília também, o conservatório não ficou com isso, né? Eu sei que ele, claro, ele foi meu professor, então é uma pessoa que tem também uma ligação grande com o conservatório, mas, enfim, é uma pena. E todos os nomes que você coloca, né, são pessoas muito fortes para a Cecília, como o Ilo, né? Assim, a importância que teve, né, esse teatro do Ilo e do Pedro, a Escolinha de Arte do Brasil, ou seja, que Cecília encontra com o Ilo. Eu provavelmente cruzei com ela lá, porque eu fiz a escolinha antes de estudar no Museu de Arte Moderna. Eu tinha estudado na escolinha, eu fiz um ano. Do CIAI ou só o curso de pintura? Foi o curso pintura, de formação? Desenho. Na escolinha era meio tudo assim, né? Mas eu fui logo para o museu. Quando fui para a escolinha, eu já era adolescente e eu tinha, isso deve ter sido que eu tinha 15 anos, 14 anos, e aí o museu tinha um ateliê livre com o Carvão, que eu fui, que foi realmente a pessoa que mais marcou minha formação nisso, assim. E aí eu fui, mas na escolinha eu tenho assim alguma foto, alguma coisa de exposição e tal, mas eu não encontrei com Cecília, eu não lembro da Cecília na escolinha, eu acho. Mas com o Pedro e com o Ilo não foi pela escolinha, então? Não foi pela escolinha, foi pelo teatro já depois. Entendi. Isso é impressionante. E o Grisoli, que acho que foi uma das pessoas que também mais próximas da Cecília, e eu estou com muito pudor, porque tenho toda a correspondência dos dois, assim, tudo que ele depois foi para Portugal. Isso. Se estabeleceu lá, teve uma filha lá. Ele ainda nos procurou. Lourenço e eu tivemos com ele algumas vezes, uma vez, rapidamente, assim, depois dele já estar em Portugal, tudo, mas muito pouco. Acho até que foi só pelo telefone, uma vez que ele veio aqui, falou. Lembro da gente ter notícia, falar, mas não lembro de encontrar. Não, encontrei uma vez, mas muito rápido. E com o Ripper, você teve também algum? Não, o Ripper não. Estava sempre tangenciando. Eu conheço o trabalho dele, mas eu não conheci o Ripper, não convivi com ele. E essa parte toda, Ana Maria, que você estava contando, né, do teatro para criança, ou do que vocês iam, dessa conversa que você teve, Cecília, e com o Grisoli, né, ou seja, tudo que esse mundo que era diferente, talvez, do que você fizesse, né, quando entra nessa seara da educação, que quer dizer, do que eu te conheço, né, como que o Instituto Nazaré, ou seja, com a Regina Yolanda, como que os seus livros foram a base toda da educação, né? Então isso todo mundo sempre tinha muito forte, né, dentro de você. Mas eu acho que uma coisa que foi muito importante, talvez na Cecília, para mim, nisso, foi que ela reforçou algo que eu era convencida, e ela me deu toda a razão, e me deu muita força de continuar adiante, que não tem que misturar educação na hora de fazer arte. Entendeu? Claro. Não tem que se preocupar com pedagogia. Eu dizia, eu não conheço, não estudei pedagogia, não quero saber. O que não era exatamente verdade, porque quando eu fiz letras, eu fiz um ano com o Anísio Teixeira,
Então não era não, entendeu? Não era nada, mas enfim, era para poder dar aula, mas não era para misturar a coisa. Eu não queria de jeito nenhum, que sempre achei que não devia ser, que a literatura não deve servir para dar aula nem dar lição, que o teatro infantil não tem que dar lição, que a música nem a música, nada disso. É uma formação global, inteira, de tudo, e não é utilitária, que, enfim, é outra coisa. E isso, tanto ela como o Grisoli também eram muito convencidos disso. Então, foi uma coisa até que o Grisoli teve que lutar muito dentro da TV Globo para não deixar o Sítio do Capão Amarelo enveredar por isso, entendeu? E a gente se encontrava e reforçava um ao outro. Não pode, não pode. Então, volta e meia dizia: aí, Ana, agora escreve sobre isso. Eu publicava uma coisa no Caderno B, um outro para dar força, sem parecer, sabe? Coisas assim. Claro. Funcionava um pouco nesse triângulo, assim, mas era muito esporádico. Não é que a gente se encontrasse com regularidade. Mas eu saía dessas conversas convencida de que eu não era a única maluca, né? Essa coisa. Há outros loucos na minha enfermaria. O Ido era outro desses, entendeu? Que ajudava muito nisso. Quer dizer, a arte é outro território. Claro. Não tem que misturar, não tem que ser utilitária, não tem que ser para isso. Não Principalmente, tem que ter Ana, porque eu acho que era muito difícil, porque realmente o que sempre se achava a tradição da literatura infantil era toda de enveredar por aí, né? Então a gente do teatro infantil, então nem se fala. Ou era uma coisa para formar torcedores que gritavam, um negócio de teatro de participação, que era fazer criança subir no palco, uma bobajada incrível, ou então era uma coisa para dar liçãozinha de moral. Então, nós nos reforçávamos de dizer: você está certo, não pode deixar. O que eu não consigo compreender assim, é porque quando você lê sobre isso e vê o que a Cecília escreveu, que era tão à frente, e até hoje, Ana Maria, ela não é a luta da Cecília, né, assim, é contra a maré de uma forma muito impressionante, muito, né? Porque exatamente tudo que você falou, dentro da música, a maior parte dos educadores musicais trabalha com a música utilitária, trabalha com a música de comando. A educação musical não é bater coquinho. Porque tinha uma coisa de fazer bandinha de bater coquinho. A educação musical não é bater coquinho. Até o nome bandinha, a Cecília ficava arrepiada, né? Assim, porque era uma coisa bastante, e principalmente com as músicas todas de comando, música para fila, música para isso. E ela até fez um documentário que ganhou um prêmio, não sei se você lembra, se você viu, foi com Nelson Xavier, numa pesquisa que ela fez na Mangueira, e que é um documentário inacreditável. Ela filma dentro da escola da Mangueira, as crianças e a professora dizendo que não podia trabalhar porque não tinha material, não tinha instrumento. Então, ela trabalha as músicas, né, do Dia da Páscoa, do Coelhinho, e fica cantando e com um gestinho todo prontinho, as crianças imitando, no maior tédio do mundo. E ela filma as crianças do lado de fora fazendo batucada, sambando, dançando, fazendo jogos, na alegria e tal. Que é uma coisa que a Cecília sempre falava, que é o que você está reforçando, que é do espontâneo, né? Porque quando você faz, né, a música para alguma coisa, você sai do espontâneo totalmente. Mas é o espontâneo que não é gratuito completamente, quer dizer, é o espontâneo que vai crescendo, vai se avolumando, vai sendo alguma coisa que, né? Mas que não é utilitário. Aí é que é. Isso. Exatamente, esse aqui é o gancho, né? Então eu fico muito impressionada assim, e gosto de querer, sempre perguntei para ela o que ela pensa, será que foi durante a ditadura? Porque esse grupo tão maravilhoso que também tinha na Escolinha de Arte do Brasil, todas essas pessoas, por que isso não foi adiante? Por que sempre tá na beira, está na borda, não segue esse caminho? É tão
jogado para o lado, entendeu? A Cecília até hoje não é reconhecida nesse momento, não é reconhecida nessa luta, nessa bandeira que ela levanta, né? Mas você acha que houve um silenciamento na ditadura? Acho que foi um silêncio. Houve, mas não foi. Acho que não foi por isso, não. Eu acho que, mesmo durante a ditadura, foi possível expandir isso um pouco. Eu acho, no caso da literatura infantil, por exemplo, ela cresceu muito durante a ditadura, na medida em que ninguém pressionou, ninguém se meteu. Pode ser que, no caso da educação musical, tenha sido diferente, porque era dentro do sistema escolar. E a literatura não estava aí. E o teatro infantil, que floresceu nessa ocasião, que tinha Illo, tinha Maria de Lourdes Martini, tinha o Grupo Quintal, tinha, enfim, além do tablado que já vinha e muita coisa, era um grupo que resistia. O Guaíra, em Curitiba, fez coisas muito interessantes, tinha o pessoal do Giramundo, em Belo Horizonte, que era ótimo. Claro. Quer dizer, havia muita coisa e que ia em frente. Eu acho que, na medida em que isso foi virando fórmula, seja de conseguir patrocínio, seja de dar aula, seja de não sei, tendo que seguir modelos rígidos, é que foi se encolhendo e vivendo outra coisa. Mas havia uma certa expansão de criação artística que você pensa toda. O Teatro do Illo floresceu durante a ditadura. Então, não é que isso tenha sido cortado, mas é que era a margem. Não havia esses canais institucionais de que só recebia patrocínio e dinheiro se estivesse fazendo não sei o quê. Não havia esse tipo de coisa ainda. Então, se virava de outra maneira. É incrível. A gente lê, por exemplo, as memórias da Fernanda Montenegro agora, e você vê, é impressionante o que o teatro brasileiro foi capaz de criar, com muita dificuldade, mas o que montava, o repertório, o que fazia, como tinha companhias maravilhosas, justamente sem depender do dinheiro oficial, do patrocínio oficial. Claro. Né? E claro. Havia, eu acho que, uma certa resistência dentro da sociedade que apoiava isso. Havia grupos, uma empresa aqui, um outro ali, um outro, o próprio público que ia, que ajudava, que comparecia. Enfim, eu não sei, isso para mim é um mistério, eu ainda não sei o que é. E o teatro foi muito afetado pela ditadura. Né? O teatro teve censura, teve invasão de palco, teve prisão de gente, teve muito. Quer dizer, mas, com tudo isso, a força que ele teve. Então, acho que isso ainda falta a gente estudar de uma maneira mais aberta, claro. Como conseguiu resistir isso. Eu estou querendo muito escrever sobre a Cecília, sobre essa questão da educação musical, mas exatamente que, como ela tem essas pontas todas, ela tem uma energia e, assim, e ela fala coisas. Eu tenho depoimentos dela da década de 60, já muito à frente de tudo, muito. E o que me impressiona muito, que, como educadora musical, você recebe, eu fiz agora parecer de um edital da Funarte, eu li 84 trabalhos. Eu acredito que uns 80, sei lá, 70 e muitos eram de uma linha do que a Cecília tinha verdadeiro horror, que era as 7 notinhas musicais são essas, as músicas assim, assado e tal. Então, isso que eu fico muito impressionada, ou seja, as pessoas não ousavam, e dentro até próprio do conservatório, ela era chamada de maluca. A própria Cecília, pelos professores, né? Assim, essa luta dela muito, muito grande. Então, eu fico sempre com muita pena, né? E me sinto no dever de levantar essa bandeira dela e de mostrar essa luta e todos os projetos que ela fez parte, que ela trabalhou muito com o Darcy Ribeiro, nos CIEPs, de animação cultural. Incrível. Assim. Eu acho que a Cecília tinha uma coisa... eu sei exatamente o que eu quero dizer, eu não me lembro quem que eu quero citar. Ela equilibrava a emoção e a regra. Eu acho que isso é fantástico. Né? Porque quando ela dizia
espontâneo não é o espontaneísmo, não é cada um inventa o que bem entende, vai para lá e não sei quem, não tem. Vai, mas isso vai juntando, vai canalizando e vamos criar alguma coisa em conjunto em que a regra nasce do trabalho que está ali, nasce de dentro do trabalho, não há uma regra anterior nem imposta. E isso é em toda a criação, isso é com ela e com outros. Quando eu digo que eu não sei quem eu cito, porque eu sei exatamente o que eu estou pensando, tem um livro do Domenico Di Masi, um sociólogo italiano, que chama A Emoção e a Regra. E ele tem duas epígrafes, que são citações de dois artistas. Eu sei que um deles é o Braque, o Georges Braque, que é um pintor que diz que ele ama a regra que corrige a emoção. E o outro, que eu não me lembro se é o Paul Klee, é esse outro que eu não tenho certeza, que diz que ama a emoção que rompe a regra. E é desse equilíbrio que tem. E é raríssimo a gente ver na educação quem tem a sensibilidade para essas duas coisas. Essa é uma discussão que a educação não incorpora. O artista está sempre se perguntando até onde eu improviso, até onde eu sou intuitivo, até onde eu tenho disciplina, eu trabalho tantas horas, eu ensaio tanto, eu faço não sei quantas escalas, eu faço não sei quantas flexões com o corpo, eu faço tantas páginas por dia. A gente que é artista, a gente está sempre batalhando com a disciplina e com isso. E é disso que vai nascer a centelha que rompe isso, a gente sabe. Mas a educação não consegue, em geral, ver isso. A educação tem muita dificuldade. Ou cai numa ultradisciplina, de colégio religioso, colégio militar, o que seja, ou cai num ultraliberalismo que vale tudo, que pode tudo, que não sei o quê, e não dá o menor limite para o educando, para que ele possa viver em sociedade. Então, essa dificuldade da educação incorporar isto, que é uma discussão permanente dos artistas, só me faz ficar convencida de que a arte na educação é fundamental, porque a arte Claro. E eu me lembro da Cecília quando ela conta do Eliezer, que ela trabalhou 14 anos no Eliezer, aquele colégio que tem. E ela tinha isso, que ela dava liberdade. Por outro lado, eles todos cantaram com ela no Teatro Municipal, então tinham que cumprir todas as regras, né, do canto, obedecer o regente, e para ela era muito difícil, mas, por outro lado, foi um espetáculo, porque eles adoravam. Ela foi professora da Débora Coker, do Joaquim Morelenbaum, do próprio Davi, né? Então, todos eles dão depoimentos muito bonitos, né, dessa força, dessa energia dela, e que, por outro lado, tinham essas regras todas. Porque se não tiver, é o caos. Incrível isso, né, Ana? Ô, Ana Maria, depois você não estudou canto, não? Acabou não se dedicando? Não, nunca. E você lembra, mais tarde, como é que foram os outros encontros com ela depois dessa fase toda? Aí assim? já foi sempre mediado pelo Lourenço depois, né? Porque aí, enfim... Não mais o Fernando Lebes, vocês então depois você não ficou mais. O Fernando morreu pouco depois, eu não me lembro em que... Ele morreu em 2004. Mas então ele se afastou, ele foi para São Paulo também, né? Ou foi morar em outro lugar. Eu perdi muito contato com o Fernando depois. Você nem... Não, nunca mais. E com a Cecília você tinha, mas sempre através do Lourenço. Assim. Sempre através do Lourenço. Acho que muito raramente encontrei Cecília sem ser com o Lourenço depois. Esses almoços que você tinha, então, eram antes, não né? Eram regulares, foi antes. É porque eu estava em jornal, que aí também eu saí do jornalismo em 80, e que foi mais ou menos pela época que eu comecei com o Lourenço em 79, e aí em 80 eu já saí do jornalismo, fiquei só escrevendo, fiquei muito mais em casa, eu circulava muito menos. Eu realmente me recolhi entre a Belas Artes e escrever, né? Então eu morava na Gávea, estava ali, era uma coisa, estava ali, a vida mudou também. Aí tive outra filha, pequenininha, fiquei em casa, enfim.
Foi. Uma pena assim, porque Cecília sempre falava de você, mas com uma saudade, assim, como, ai, seria tão bom e tal, né? Como é que a gente, né, não E a gente se encontrava, fazia muita festa sempre que se encontrava. Mas acho que nunca mais nos encontramos sozinhas as duas. Claro. Outra pessoa que você se refere na crônica, que é a Faiga, que também era muito próxima da Cecília, né? E que é tão querida, né? Uma pessoa tão importante. A Noni foi o primeiro depoimento foi com a Noni aqui, sobre a Noni, filha da Faiga. Na televisão sobre a Faiga, tão bonito, chorei, foi assim, tão bonito. Incrível, né? Quando ela faria 90 anos, a Cecília fez uma homenagem linda com a Noni, quem veio também foi a... Ai, Elza, como é o nome da... Ana May, né? Que também da educação musical. Não, e tal. Então, esse trio que a gente falou, né? Da Cecília, da Angel e da Faiga. É uma coisa assim, inacreditável nós temos tido essas mulheres, de gerações diferentes até, porque existe, né? Acho que, enfim, a Cecília é mais jovem, era mais jovem do que elas um pouco, mas era assim. Cecília é de 32. É. Apesar de que a Cecília sempre escondeu a idade, Ana, muito engraçado. Então, você vê vários currículos dela, ela botava 34, 36, né? Assim, super vaidosa. Muito engraçada. Quem também deu um depoimento super bonito, a Silvia Derni, né? Que foi tão ligada que era muito ligada. A Silvia trabalhava com Ilo direto e antes a Silvia vinha da escolinha também. Isso. A Silvia eu acho que eu conheci na escolinha com Augusto. Foi, Silvia conheceu Cecília, era aluna da Cecília de piano, mas ela conheceu Cecília e as duas faziam parte do teatro do Pedro e do Ilo, e acabaram como as duas trabalhando junto com eles há algum tempo e tal. E depois Silvia ficou muito amiga da Cecília e fizeram também uma viagem grande, longa. Mas quando eu li sua crônica falando da Faiga, da Cecília e da Angel, e a Cecília tinha loucura pelo Klaus, né? Assim, inacreditável. Então, mas eu fiquei bem feliz de saber que você era conhecida do Fernando Lebes. Você tem alguma coisa para contar dele, Ana? Assim, como é que você lembra? Você foi colega dele na faculdade? Não, eu fui amiga de uma colega dele. Ah, tá. Eu fiz a Nacional e ele era da PUC. Enfim. Uma pessoa também incrível, né? Um músico extraordinário, extraordinário. Uma presença de palco mais forte que eu já vi. Assim, ele dando aula. Manda coisa. E ele também, e como um contador de história também, né? Assim, impressionante ele contando e que você ia se envolvendo de uma forma impressionante. E o próprio curso de musicoterapia, que a Cecília trouxe as pessoas, ela trouxe o Fernando, o Kaique, ela trouxe todo mundo, quer dizer, depois até para dar aula no próprio curso, né? Mas era um curso bastante revolucionário, sim, incrível, e que a gente agora tenta trazer um pouco para essa especialização em educação musical, uma pós que sai fora da caixinha, que é o que a Cecília queria, ou seja, não tem uma grade curricular que você tem que cumprir a grade toda, você pode fazer os cursos que você quiser, mas também é sempre deixada de lado, ela corre à margem porque as outras são fechadinhas, né? E as pessoas querem isso, né? Querem um uniforme, né? Claro, sempre. Assim. Ana, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Foi isso, basicamente era isso. Não me ocorre que tenha mais nada para acrescentar disso, não. Você lembrava dessa crônica, Ana Maria, do que você tinha escrito? Essa é bem recente, foi no Globo, não tem muitos anos, não. Essa é bem recente, foi Mas a Cecília não tinha falecido ainda, porque estava no meio das coisinhas dela.
6 ou 7 anos no máximo. Muito legal. Elza, Eloá, alguém tem uma pergunta? Esther? Então, Elza Greif, Ana, é uma grande professora do conservatório, muito amiga, e que os filhos fizeram parte do NAC, que foi uma escola que Cecília abriu com Pedro e com Ilo de arte, né, Elza? Elza, você está com o microfone fechado. E a Eloá e a Maria são alunas do conservatório. Pronto, Elza. Eu quero dizer que eu tive enorme prazer de conhecer assim, pessoalmente, mesmo à distância, Ana Maria Machado. Ai, que bom! Que eu já conheço há muitos anos, assim, de nome, né? Agora conheci pessoalmente, mesmo à distância, né? E não assim, vamos dizer, corporalmente, mas à distância mesmo, por máquina, não faz mal. Mas não faz mal, a gente está aqui. Adorei a entrevista. Gostei muito de ouvir tudo que você falou. Gostei mesmo muito. Que bom, Elza. Obrigada. Gostei de te conhecer também. Eu sou professora do conservatório há muitos anos também. Conheci Cecília Conde há muitos anos. Ana, uma coisa que eu sempre me lembro era da tua voz na rádio. Eu não te conhecia pessoalmente, mas o programa que você tinha na Rádio Jornal do Brasil, e muita gente já deve ter dito isso para você, né? A tua voz, como que ela é envolvente, né? Que é uma voz, um veludo, assim, não sei te dizer, né? Mas eu acho, nossa, eu ficava alucinada, né? Aí o dia que eu te conheci, né? Tão bom, né? É muito bom. De você conhecer, quer dizer, porque, na verdade, a Ana Maria é uma pessoa que todo mundo conhece, mas ela não conhece a gente, né? Assim, então, deve ser difícil isso, né, Ana, para você, né? Que todo mundo já pensa que é teu íntimo, assim, já te conhece há muito tempo. E, no entanto... Então, é isso. Mais também. O que você está fazendo agora? Você continua escrevendo muito? Continuo. Agora estou trancada há um ano, né? Claro, estamos, né? Estamos todos aí. Mas você tem netinha, não, né, Ana? Tenho netos enormes na faculdade já. Ah, tá. Os netos Maravilha. São adultos maravilhosos. Que bom. Então, Ana, super obrigada. Obrigada a vocês. Tá. Olha, muito prazer. Vai ficar registrado aí seu... Cecília, foi muito bom, sempre. E no dia de hoje, né? Eu fico feliz, dia 8 de março. Você ter trazido essa crônica. Eloá tem uma perguntinha. Muito obrigada aí. Ana, Eloá tem uma perguntinha para você. Então pode fazer. Vai lá. Oi, boa noite a todos. Legal assistir aí mais essa entrevista sobre a Cecília Conde, né? Com uma pessoa tão importante, tão legal. Eu queria fazer uma pergunta que era... A Ana Maria escreveu livros infantis? Ana Maria é a escritora maravilhosa que você sempre ouviu falar na vida. É a própria. Eu estou nessa dúvida. É a mesma, a própria. É a própria. Ai, que legal. Acho que eu já li alguns livros seus. Mas deixa eu dizer, vai sair de novo agora, quer dizer, agora em junho, eu contei as últimas coisas, um livro que já tinha saído há muito tempo, um livro infantil meu, numa editora muito pequena antes, e agora vai sair numa maior, na FTD, que distribui melhor, que chama O Menino e o Maestro. E é um livro sobre criança e música, justamente, numa homenagem ao Paulo Moura, que era um maestro, outro assim, que eu adoro, e que fazia essa ponte absoluta de música sem fronteira e tudo. Então, vocês que são ligados à educação, fiquem ligados nesse livro, que eu acho que ele se presta para muita coisa, de aproximar a criança de questões de música, da relação com música, que são boas. Chama O Menino e o Maestro. O Menino e o Maestro? O Menino e o Maestro. Eu tô direto. Qual é a editora, hein, Ana Maria, que vai sair? FTD.
Eu dou aula no conservatório, na licenciatura, e é ótimo quando a gente mostra, né? Porque os caminhos são sempre aqueles que o aluno quer ter, aí você fica tentando... E aí eu lembrei que vocês são justamente um grupo que era bom conhecer isso. Ah, maravilha! Já vou... Mas só lança em junho, né? Só em junho. Eu aprovei as ilustrações e fiz a revisão final agora, mas é um processo lento de preparação. Maravilha. Ana, que prazer, que honra ter você aqui hoje nesse dia. Tomara que tenha sido útil. Super, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então, fica combinado que a gente vai fazer a transcrição e depois te manda, né? Tá ótimo. Vai tirar uma fotinho. Era isso que eu ia pedir para a gente poder registrar esse momento, tirar uma foto de todas. Então, antes de eu sair. Isso. Eu gostaria de pedir, por favor, Elza, você poderia olhar para a câmera? Vê se está bom assim. Tá ótimo, vou tirar a foto. Atenção, 2, 3 e... Prontinho, muito obrigada. Foi muito bom. Tchau, então. Tchau, Ana, obrigada. Maravilha. Estava ótimo a entrevista. Super. Ótimo.